Olha, quem tem um pet em casa sabe muito bem. A conexão que a gente cria com eles é uma das coisas mais fortes que existem. Mas e quando um casal se separa? O que acontece com esse vínculo? Aí a gente entra num desafio que é gigante. E não só emocionalmente, viu? É um desafio legal também. Vamos tentar entender juntos essa questão que é bem complexa? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Parece simples, mas a resposta, nossa, ela é super complexa e vem carregada de sentimento. Para muita gente, a questão não é dividir um sofá ou um carro, mas sim decidir o futuro de um verdadeiro membro da família. E é exatamente aqui que o problema todo começa. De um lado está o nosso sentimento, essa certeza de que o nosso pet é parte da família. Do outro, a gente tem a lei. E a lei, lá no Código Civil brasileiro, ainda enxerga os animais como um objeto, uma propriedade. É um choque total, né? Essa desconexão entre o afeto que a gente sente e o que está escrito na lei é o que torna tudo tão difícil. Ok, vamos para a primeira parte. É muito importante a gente entender que essa ideia de que o pet é da família não é um sentimento isolado de uma pessoa ou outra. Não mesmo. É uma realidade social gigantesca no Brasil, uma transformação cultural que, olha, está muito, mas muito à frente da nossa legislação. E os números estão aí para provar isso. Se liga só, uma pesquisa do IBGE de 2019 mostrou que quase 48 milhões de lares no Brasil têm pelo menos um cão ou um gato. 48 milhões. Isso quer dizer que em dezenas de milhões de casas tem um bichinho ali que é parte central da vida daquela família. E essa nova configuração já tem até nome, um nome que a sociologia e o direito já usam: família multiespécie. É um conceito super moderno que basicamente reconhece o que milhões de pessoas já vivem. Um núcleo familiar onde humanos e animais convivem e são unidos por laços de afeto reais, genuínos. E a ciência, claro, apoia totalmente essa visão. Tem um conceito aqui que é chave para entender tudo: senciência. O que é isso? É a capacidade que os animais têm de sentir emoções e sensações. Alegria, medo, dor, eles sentem tudo isso. Ou seja, eles não são objetos inertes. Então, tratar um pet como uma coisa é simplesmente ignorar a natureza biológica e emocional dele. Bom, mas se a sociedade evoluiu, se a ciência comprova, por que a briga na justiça continua tão difícil? A resposta está no que a gente chama de vácuo legal. A lei simplesmente não conseguiu acompanhar essa mudança de mentalidade. O ponto central da dificuldade é esse aqui, ó, o artigo 82 do nosso Código Civil. Ele classifica os animais como bens semoventes. É um nome antigo para dizer que eles são coisas que se movem sozinhas. Essa definição super ultrapassada não dá nenhuma ferramenta para um juiz decidir sobre guarda, sobre visita, sobre o bem-estar do animal. Fica um vazio. E o que acontece quando tem um vazio na lei? Bom, essa lacuna força os juízes a terem que improvisar. E isso acaba gerando um cenário de total inconsistência. Decisões sobre o mesmíssimo tema podem ser completamente diferentes dependendo do juiz, do tribunal, vira uma loteria. Na prática, essa inconsistência se divide em duas grandes visões dos tribunais. A primeira, mais tradicional, segue o Código Civil à risca. O animal é um bem, é uma coisa, e o juiz vai decidir quem é o dono. Já a segunda visão, bem mais moderna, faz uma coisa diferente. Ela aplica as regras do direito de família por analogia, como se fosse um filho. Aí o foco muda completamente. A discussão vira sobre guarda e a prioridade passa a ser o bem-estar do pet. E isso não é só teoria, acontece de verdade. Olha só esse exemplo de uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ela mostra bem essa visão tradicional, dizendo que, por serem coisas, os animais devem ser compartilhados, como se fosse um carro ou uma casa. É a lei fria e literal. Mas, de outro lado, a gente tem uma visão de uma corte superior, o STJ. Nessa decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão reconhece que a lei é antiga, sim, mas que não dá para ignorar a importância do vínculo de afeto. Essa fala é brilhante, porque ela ilustra perfeitamente essa mudança de mentalidade que está, aos poucos, acontecendo dentro dos tribunais. Então, no meio de tanta incerteza, o que pode fazer a diferença num processo desses? Os juízes que são mais sensíveis à causa geralmente levam em conta alguns argumentos que são chave para tomar decisão. Então, para quem está passando por uma disputa dessas, esses são os pontos que precisam ser provados. Quem tem o vínculo mais forte? Quem era a pessoa que cuidava no dia a dia, que levava para passear, que ia no veterinário? Além disso, as condições da nova casa, a rotina que vai ser oferecida para o pet, tudo isso é fundamental. O foco tem que ser sempre, sempre o bem-estar do animal. A boa notícia é que, finalmente, o poder legislativo parece estar se mexendo para resolver essa confusão.
Existe uma luz no fim do túnel, sim, para modernizar nossa lei e dar um pouco mais de segurança jurídica para todo mundo envolvido nisso. A grande esperança de mudança hoje é o projeto de lei 4375 de 2021. Ele quer alterar o Código Civil para criar regras claras sobre a guarda dos pets. Essa guarda poderia ser unilateral, ou seja, com uma pessoa só, ou compartilhada. E olha que importante, o projeto também fala sobre a obrigação de contribuir com as despesas do animal, como se fosse uma pensão. No fim das contas, depois de passar por tudo isso, a gente fica com uma reflexão central. No meio da dor de uma separação, das disputas, de toda a briga, a pergunta que realmente importa é: a gente consegue concordar que, acima dos interesses dos humanos, o que deve guiar qualquer decisão é o que for melhor para o animal? Essa parece ser a grande bússola, o norte que a gente precisa seguir para o futuro dessa questão.